E a ervinha do Satanás? Opa. Agora é com o Julião. Opa. Ela ajuda a você ser um maromba de sucesso ou atrapalha? Qual que é a real? Tudo depende de como que você usa, né, cara? Essa é uma questão muito particular das pessoas. E tem muita gente que faz um mau uso, né? Então, entre remédio e veneno, o que diferencia é a quantidade. Total. Quando o playboy usa é uou. Quando o favelado usa é uou. Maconha. A maconha, ela é prejudicial? Como Ela que é porta de entrada para as outras drogas mais pesadas? Não é. Isso tem vários estudos mostrando que não é. A galera tenta normalizar o uso da maconha, a liberação, etc e tal. Eu vi que você também já falou muito sobre o tema, mas a tecla que a galera bate, e eu acho que por conta do preconceito que começou isso, né? Que é tipo, não, se você for ficar fumando maconha, a mulher tá fumando crack, tá cheirando cocaína, tá na rua. Tá roubando as coisas de vai casa roubar, pra fumar exato, maconha. vai entrar na noia. Sai daí, vagabundo, cheirador. Então, é isso que acontece. A galera acha que acontece. Tipo, principalmente a galera mais velha, né? E eu queria que o senhor falasse sobre. Pra Olha, sabe o que acontece? a galera saber. O problema é droga. Eu quando vejo essas coisas e começo a falar pra criança, droga mata, você vai morrer. Isso é mentira. Já viram alguém fumar um baseado e cair morto? Bom, eu sou médico, então eu sou tendencioso na resposta. Né? Eu trabalho com tratamento de dependentes químicos há 30 anos, né? Então eu lido com as dificuldades de quem se deu mal no mundo das drogas. Né? Só que a questão é o seguinte, o proibicionismo não é uma coisa que ajuda as pessoas. Por exemplo, um paciente meu que é dependente de uma droga lícita, como o álcool, ele tem uma série de problemas referentes ao abuso de álcool. Se ele fosse dependente de maconha, cocaína, uma droga ilícita, além de todos os problemas da dependência do álcool, ele teria que se ver com policial corrupto, traficante, má qualidade do que é vendido, ele compra um produto que faz mal, muito mais mal para a saúde do que o produto original. Ou seja, a vida dele fica muito mais complicada. Por quê? Porque a droga é ilícita. Entre aspas, vocês chamam de traficante, chamam de comerciante. O cara que comercializa cocaína, vamos dizer assim, já abertamente, ou a maconha, ou qualquer outro tipo de droga, ele é um comerciante. Como qualquer outro. Sim, mas que leva as pessoas para a cadeia ou para o cemitério, né? Agora, o dono da 51 não tira a cadeia pelos litros que ele vende. A Ambev, ninguém vai para a cadeia. Toma 4 garrafas de cerveja, você vai ver se você não bate o carro. Você vira o super-homem na marginal. Ele não vai tirar a cadeia. O filho dele não vai ficar manchado como filho dos presidiários. O que faz mais mal? Uma dose de 51 ou um cigarro de maconha? O Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão em 1888, deixando um legado duradouro de desigualdade racial. Após a abolição, os ex-escravizados e seus descendentes enfrentaram a exclusão econômica e social, sem acesso à terra, educação ou emprego qualificado. A urbanização e modernização das cidades brasileiras no início do século XX muitas vezes empurraram a população negra e pobre para as periferias e favelas, áreas frequentemente negligenciadas pelo Estado em termos de infraestrutura e serviços públicos. As políticas de guerra às drogas intensificaram a repressão nas favelas e periferias, áreas predominantemente ocupadas por negros e pobres. A ação policial nas favelas foi marcada pela violência e pelo uso excessivo da força. O imaginário social brasileiro frequentemente associa crime e as drogas à população negra. Esse estigma é reforçado pela mídia e pelas práticas policiais que perfilam racialmente os seus suspeitos. A Lei de Drogas de 2006, embora tenha tentado distinguir usuários de traficantes, resultou em um aumento da população carcerária, com negros sendo desproporcionalmente encarcerados. Muitas vezes, pequenos traficantes, frequentemente jovens negros, são presos enquanto grandes traficantes escapam da punição. As operações policiais nas favelas frequentemente resultam em mortes de jovens negros, perpetuando um ciclo de violência e criminalização. A letalidade policial é significativamente maior em áreas negras e pobres. Diversos movimentos sociais, como o Movimento Negro, têm denunciado o racismo estrutural nas políticas de droga e defendido as reformas. Eles destacam como a guerra às drogas serve como uma continuação das políticas racistas históricas que marginalizaram a população negra. A discussão sobre a descriminalização e a legalização de algumas drogas também é vista como uma forma de reduzir a violência policial e o encarceramento em massa, beneficiando desproporcionalmente a população negra. As políticas públicas de segurança e combate às drogas continuam a ser criticadas por perpetuar a desigualdade racial.
A violência policial, a superlotação carcerária e a estigmatização dos negros como criminosos permanecem um desafio significativo. Há uma crescente pressão por reformas que abordem as raízes do racismo estrutural no Brasil, incluindo mudanças nas práticas policiais, no sistema de justiça criminal e nas políticas de drogas. O contexto da guerra contra as drogas no Brasil não pode ser entendido sem considerar o racismo estrutural que permeia a sociedade brasileira. A criminalização e militarização do combate às drogas tem impacto desproporcional sobre a população negra, refletindo e reforçando as desigualdades raciais históricas. Reformas abrangentes são necessárias para enfrentar tanto a questão das drogas quanto o racismo estrutural de maneira eficaz. Por isso, decidimos falar com dois profissionais da saúde mental para que a gente pudesse entender qual é a perspectiva desses dois indivíduos gabaritados no assunto sobre essa política contra as drogas e contra a população negra. Qual a raça barra etnia predominante entre os usuários que chegam na sua clínica? A maioria são negros, né? São negros e grande parte mulheres. A gente tem o nosso prontuário eletrônico, né? Sim. Que aí quando a gente vai fazer o cadastro dos nossos usuários, geralmente no meio do ano a gente tem o nosso Acontability, que lá ele passa, né, os dados de usuários, né? E aí grande parte dos nossos usuários são pretos. Eu aqui acho que eu acompanho mais mulheres do que homens. O trabalho ele é pautado na redução de danos. Teoricamente, assim, no dia a dia a gente produz redução de danos, né? Que quando a gente vai fazer o PTS, a gente faz pensando na proposta de um cuidado mais intensivo. Tem usuários que acabam se colocando em risco devido a uma desorganização, devido a conflitos no território, né? Então, quando a gente propõe o PTS, isso também se engloba na redução de danos. Quando você tem uma política mais centrada no indivíduo, você consegue abordar as histórias e temáticas em cada situação, né? Individualizando o tratamento e acompanhamento mais humanizado. Quais atravessamentos você percebe que mais aparecem como causas ou potenciais agravadores do sofrimento psíquico e, consequentemente, do uso de drogas durante a sua experiência com o serviço de saúde mental? Então, o uso de drogas é uma questão muito grande, né? Porque tem pessoas que falam, porque o sujeito começou a usar drogas depois que parente próximo faleceu, perdeu o emprego e tal. Você acredita que a guerra às drogas afeta diretamente a saúde mental dos usuários de droga que chegam aqui no CAPS? E se sim, de qual forma? Sim, né? Porque assim, guerra, né? Os nomes já dizem, né? Alguém vai ser ferido. É importante observar que essas abordagens baseadas na proibição e criminalização das drogas, elas acabam contribuindo para um sistema carcerário, prisional de superlotação, principalmente nas camadas mais vulneráveis da sociedade. Elas acabam contribuindo para a marginalização, né, desses grupos mais minoritários. Também eu acho que acaba contribuindo para um aumento da violência. Grande parte dos nossos usuários são usuários que moram em comunidades, em territórios conflituosos, de difícil acesso. E aí, quando tem um confronto com a polícia, né, quem você vai ver que vai estar mais exposto são os nossos usuários. Vamos supor, tem um usuário que está em crise em determinada comunidade, a gente precisa lá acessá-lo e aí está rolando uma troca de tiro e a gente não consegue ir. Já tivemos um caso aqui também, né, de um jovem que estava em crise, em surto psicótico, que ele foi torturado e morto pelo tráfico, né? Então tem dessas questões também, né? Então, entre os pacientes usuários de maconha, você acredita que esses indivíduos podem ter alívio psíquico devido ao uso? Vai depender de cada sujeito, né? Assim, para uns, a maconha tem um efeito terapêutico, né? Tem isso, ela relaxa, alivia, dá uma sensação de prazer ali, de tranquilidade e tal. Para outros, isso vai depender muito da clínica de cada um. Bom, em relação à cannabis, a gente tem aí um nível muito alto, altíssimo, de revisões sistemáticas em meta-análises para epilepsia, para dor e espasticidade. Tem também um nível alto de ensaios clínicos para transtorno de estresse pós-traumático, para fibromialgia, para pacientes portadores de TEA, no caso de alterações comportamentais. A gente tem aí um nível médio para Alzheimer e
para outras doenças reumatológicas também, mas de qualquer forma, a gente tem utilizado ela como um recurso, às vezes coadjuvante, às vezes principal no tratamento dessas patologias citadas. Então a gente precisa entender qual é a relação dele com a substância. A partir de uma escuta cuidadosa, perguntando para ele, né, o que é isso, né, o que significa esse uso, por que ele usa, se é importante para ele usar, né, se ele se sente bem em usar. Então acho que quando a gente se debruça numa escuta cuidadosa e respeitosa, o que é isso? Não é só retirar a maconha, a gente precisa saber o motivo do uso, né? E a gente sabe que a maconha ela não é prejudicial. O álcool é uma substância extremamente perigosa e é lícita. Se a maconha fosse legalizada, se você tivesse ela legalizada, você acredita que a gente poderia ter um paradigma melhor para entender e como, por exemplo, conseguir entender melhor como cada um tem uma relação com ela para quando a gente estiver tendo essa escutativa? Então, o uso, toda substância, cada sujeito ele vai experienciar algo diferente, né? Se eu uso, eu vou sentir uma parada diferente, né, da sua onda. Então, quando a gente fala sobre o uso da maconha para fins terapêuticos, isso acaba também tirando um pouco, né, desse estigma, né, da criminalização do uso da maconha. Hoje a gente tem várias pesquisas, né, em relação a cannabis, né, inclusive aqui no Brasil. Eu acho que a Fiocruz também já está entrando, né, nesse campo de pesquisa para poder afirmar, né, que o extrato do óleo da maconha ele ajuda em várias patologias, né? Ainda a gente tem uma outra questão, que a criminalização do uso da substância vai também estagnar o processo de pesquisa científica em torno dos benefícios terapêuticos, né? Os pesquisadores que já sofrem com a desinformação propagada durante muitas décadas e com a indisponibilidade de ter a substância no território nacional para pesquisa, vai enfrentar ainda muito mais dificuldade. A gente tem vivido isso muito com os psicodélicos também, né? Por um lado, a gente tem pesquisas andando nesse campo, pesquisas caminhando e cada vez mais comprovando o uso terapêutico dos psicodélicos, e por outro, a gente não tem acesso no Brasil a essas substâncias para poder continuar a pesquisa. Então, a guerra contra as drogas, né, são outras questões, né? A guerra contra o pobre, preto, favelado, né? A gente também não pode romantizar também, né? Romantizar. A gente tem que tomar cuidado, porque é isso, o efeito para alguns é benéfico, para outros não. Você falou que a situação e os usuários que têm uso problemático vão pro KPD, mas aqui dentro, você atuando aqui, você atendeu já ou atende alguém com uso problemático da maconha especificamente? Acho que assim, a maconha é isso, assim, vai de cada caso. Tem usuários aí psicóticos que fazem uso abusivo de maconha, que usam o tempo todo e aí misturam com outras substâncias, aí isso acaba provocando algum tipo de agitação psicomotora. A maconha ela tem um fim, ela é letárgica, né? Sim. Mas interação que é perigosa, né? Porque ele acaba usando outros tipos de substâncias, aí mistura com haxixe, enfim, crack, e aí o negócio fica um pouco diferente. No consultório, eu não recebo muitos pacientes que sofrem esse racismo atravessado pela política de drogas, porque eu trabalho num lugar onde moram pessoas brancas, em sua maioria, privilegiadas, que têm um lugar de atuação muito mais confortável do que essas pessoas que a gente está falando que sofrem esse tipo de racismo, né? Então, fica muito claro para mim, e eu percebo muito essas diferenças no meu consultório, mas não porque eu atendo esses pacientes que sofrem o racismo, justamente porque eu atendo o outro lado. Eu percebo, por exemplo, que os jovens da elite, da Barra da Tijuca, da Zona Sul do Rio de Janeiro, eles podem tranquilamente circular com o seu baseado na mão, em shows, em festas, em bares, sem serem abordados pelos órgãos de segurança de uma maneira hostil, né? Aliás, sem ser abordado pelos órgãos de segurança.
O que você pensa que o psicólogo pode fazer para contribuir com essa quebra? O psicólogo no papel dele e a psicologia no geral também, para quebrar esse paradigmas com as drogas em si? Acho que é muita coisa, né? Acho que é muita coisa. Sim. Primeiro é entender que a droga, né, que o cara não tá usando por sacanagem. Tá usando porque quer, porque tem disso também, né? A gente escuta muito disso. Só usa porque quer, se iniciou, consegue parar, porque a maconha é a porta aberta, vai emburacar em outras drogas e tal. O que a gente pode fazer é estar muito atentos às políticas, né, atuais, estarem as formas para poder modificar esse estigma do uso da maconha e também de álcool e outras substâncias, né? Então, quando a gente participa de fóruns, assembleias, congressos, quando a gente vai também nos conselhos distritais, se insere, né, nessas discussões em relação ao uso de substâncias, isso também ajuda. Eu acho que a pessoa que está dando palestras ou aulas em escolas para jovens, o profissional que atua em RH de empresas, o profissional que atua como influenciador de redes sociais, todos esses profissionais têm um papel sobre a saúde mental. Existem psiquiatras, psicólogos que atendem um público muito elitizado e precisam trazer consciência para esse público. Existem profissionais de saúde mental que atendem um público que sofre muita discriminação e eles também precisam ter um espaço de acolhimento e conscientização desse público. Então, eu acredito que a gente precisa atuar em todos os setores. Às vezes, a gente acaba ficando muito tendencioso a atuar somente nesses setores onde a gente vê uma carência muito grande, né? Tanto financeira, quanto de educação, quanto de saúde. E é muito importante que a gente atue, é muito importante que a gente dedique nosso tempo, é muito importante que a gente trabalhe na educação dessas pessoas, mas a gente precisa conscientizar também os jovens ou até os senhores e senhoras que ocupam também as outras posições sociais, porque se a gente não tiver um posicionamento uniforme da sociedade, a gente não vai conseguir caminhar para uma política de redução de danos adequada, a gente não vai conseguir sair desses lugares de agressividade, de exclusão social que a gente continua tendo, a gente não vai conseguir realmente levar para a população as possibilidades terapêuticas que essas substâncias têm e podem ajudar em muitas patologias aí, não só psiquiátricas, como de todas as especialidades. O que a gente pode fazer é estar o tempo todo batendo, debatendo, discutindo, trazendo os usuários para poderem falar dessa relação, porque eu acho que assim, ninguém melhor para poder falar sobre as drogas, né, do que os nossos usuários, né? Eu acho que pautar isso no debate público. Pois é, o movimento da reforma psiquiátrica, ela começa assim, a partir de um movimento de trabalhadores, familiares e usuários. A última pergunta era sobre a importância, né, da luta antimanicomial e os direitos humanos dentro da nossa prática psi, né? Então, me preocupa muito porque é isso. A gente fala muito no 18 de maio, só em maio. Só que de lá para cá, tivemos vários atos de contra-reforma, né? Sim. E aí isso é diariamente. Essa questão aí do porte da maconha já diz muito, né? Sim. Que a gente precisa também estar antenado, como que a gente precisa também estar cuidadosos, né? A gente precisa ter muito cuidado, né? Porque é isso, é muita oferta, mas são ofertas que acabam também prejudicando os nossos usuários, né? Porque são ofertas que supostamente é para o benefício deles. E não, né? Porque daqui a pouco a gente vai ter... Tem um interesse, né? Tem um interesse atrás disso. Daqui a pouco os nossos usuários que fazem uso de maconha vão estar presos, vão ser considerados como traficantes. Sim. E aí essa galera, quando bate no sistema prisional, para você poder acessar é muito difícil. Então acho que a gente precisa estar muito atentos a isso. Então, estamos no mês da luta, né? Só que daqui a pouco entraremos em junho. E isso precisa continuar.